Capítulo 20. O segredo de Paulo, exaltar a cruz. Depois de passar um tempo em Antioquia, Paulo sugeriu a Barnabé, seu companheiro de trabalho: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Atos capítulo 15, verso 36. Paulo e Barnabé tinham um interesse especial por aqueles que haviam aceitado o evangelho durante seu ministério e desejavam vê-los mais uma vez. Mesmo quando estava longe dos lugares onde tinha primeiramente trabalhado, Paulo tentava ajudar esses conversos a se tornarem fortes na fé e sinceros em sua consagração a Deus. Barnabé estava pronto para partir, mas queria que Marcos fosse com eles. Paulo se opôs, insistiu para não levar com eles alguém que os tinha abandonado por causa da segurança dos confortos do lar durante a primeira viagem missionária que fizeram. Ele argumentou que qualquer pessoa com tão pouca resistência não estava apta a exercer uma obra que exigia abnegação, coragem, fé e uma disposição de sacrificar até a própria vida. A discordância entre eles foi tão forte que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Paulo e Silas finalmente chegaram a Derbe e Listra. Uma multidão havia apedrejado Paulo em Listra, mas ele estava ansioso para ver como aqueles que tinham aceitado o evangelho estavam suportando as dificuldades. Ele não ficou desapontado, pois os cristãos de Listra permaneceram firmes diante da oposição violenta. Ali, Paulo se encontrou novamente com Timóteo, que estava convencido de que era seu dever se entregar completamente à obra do ministério. Ele desejava muito compartilhar dos trabalhos do apóstolo. Silas, o companheiro de Paulo, era um obreiro experiente, dotado do espírito de profecia. Entretanto, a obra era tão grande que precisavam de mais trabalhadores. Em Timóteo, Paulo viu alguém que compreendia a santidade da obra e não tinha medo de enfrentar a perseguição. Contudo, o apóstolo não ousou chamar Timóteo, um jovem inexperiente, sem antes estar inteiramente convencido do caráter e do passado do rapaz. A educação de Timóteo. Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância. A fé manifestada por sua mãe e sua avó o lembrava constantemente da bênção que era fazer a vontade de Deus. As lições que tinha aprendido com elas conservaram pura sua fala e o mantiveram livre da influência do mal que o cercava. Dessa maneira, suas instrutoras domésticas cooperaram com Deus, preparando-o para trabalhar para o Senhor. Paulo viu que Timóteo tinha uma fé firme e ele o escolheu como companheiro de trabalho e viagem. A mãe e a avó de Timóteo, que o haviam ensinado na infância, foram recompensadas ao vê-lo ligado ao grande apóstolo. Embora Timóteo fosse apenas um rapaz, ele estava preparado para ocupar o lugar de ajudante de Paulo. Ele era jovem, mas assumia suas responsabilidades com mansidão e submissão cristãs. Com sabedoria, Paulo aconselhou Timóteo a ser circuncidado, a fim de tirar da mente dos judeus uma possível oposição ao ministério do rapaz. Se soubesse que um dos companheiros de Paulo não era circuncidado, o preconceito e a intolerância poderiam atrapalhar seu trabalho. Ele queria que tanto judeus quanto gentios conhecessem o evangelho. Portanto, tentou eliminar todas as desculpas para a oposição. Porém, embora cedesse a esse preconceito judeu, Paulo acreditava e ensinava que a circuncisão ou a incircuncisão não era nada e o evangelho de Cristo era tudo. Paulo amava Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1, verso 2. Enquanto viajavam, ele o ensinou cuidadosamente a fazer o trabalho de maneira bem-sucedida e a aprofundar sua compreensão da natureza sagrada da obra do ministro do Evangelho. Timóteo pedia constantemente o conselho e a orientação de Paulo. Ele tinha um raciocínio sadio e um pensamento calmo. Sempre perguntava a cada passo: é esta a vontade do Senhor? O Espírito Santo o reconhecia como alguém que podia ser moldado e transformado em um templo para a habitação da presença divina. Timóteo não tinha talentos especialmente brilhantes, mas sua caminhada genuína com Deus lhe deu influência. Aqueles que tentam ganhar outros para Cristo devem empreender todas as suas energias no trabalho. Devem se apegar firmemente a Deus, recebendo diariamente graça e poder.
Antes de avançarem para um novo território, Paulo e seus companheiros visitaram as igrejas da Pisídia e das regiões vizinhas. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Atos capítulo 16, versos 4 e 5. O apóstolo Paulo sentia uma profunda responsabilidade por aqueles que haviam se convertido por meio de seu trabalho. Ele sabia que apenas a pregação não era suficiente para ensinar os cristãos a compartilhar a palavra da vida. Sabia que pouco a pouco eles deviam ser ensinados a avançar na obra de Cristo. Sempre que as pessoas se recusam a usar seus dons dados por Deus, esses dons se deterioram. A verdade não é vivida, que não é compartilhada, perde seu poder vivificante, sua força curadora. O conhecimento de Paulo, sua eloquência, seus milagres não significariam nada se aqueles por quem ele trabalhava não recebessem a graça de Deus porque ele não tinha sido fiel em sua obra. Portanto, ele implorava aos que aceitavam a Cristo que fossem puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, retendo firmemente a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versos 15 e 16. Todo verdadeiro ministro sente uma grande responsabilidade pelos cristãos colocados sob seus cuidados, responsabilidade de ajudá-los a se tornar trabalhadores de Deus. Em grande medida, o bem-estar da igreja depende de seu trabalho. Com sinceridade e fervor, ele tenta inspirar os cristãos a ganhar os outros para Cristo, lembrando-os de cada pessoa que se une à igreja deve ser mais que um agente para executar o plano da redenção. A cruz e a justificação pela fé. Depois de visitarem as igrejas da Pisídia, Paulo e Silas, bem como Timóteo, foram para a Frígia e para a Galácia, onde anunciaram as boas novas do Evangelho. Os Gálatas eram dedicados adoradores de ídolos, mas eles se alegraram com a mensagem que prometia a liberdade da escravidão do pecado. Paulo e seus companheiros proclamaram a doutrina da justificação pela fé no sacrifício redentor de Cristo, vendo o quanto a humanidade era impotente. Cristo veio resgatar homens e mulheres, vivendo em obediência à lei de Deus e pagando a punição pela desobediência. À luz da cruz, muitos começaram a compreender a grandeza do amor do Pai. Pela fé naquilo que ouviram, eles receberam o Espírito de Deus e se tornaram filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versos 2 e 26. Paulo viveu de tal maneira entre os Gálatas que ele pôde dizer mais tarde: Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu. Gálatas capítulo 4, verso 12. Deus permitiu que ele vencesse suas doenças físicas e apresentasse Jesus como a única esperança do pecador. Aqueles que ouviam Paulo sabiam que ele tinha estado com Jesus. Ele foi capaz de derrubar as fortalezas de Satanás. Ao apresentar o amor de Deus, revelado no sacrifício do seu único filho, corações eram quebrantados. Durante todo o seu ministério, entre os gentios, o apóstolo apresentou a eles a cruz do Calvário. Os mensageiros dedicados, que levavam as boas novas da salvação a um mundo a perecer, não permitiam que nenhuma exaltação própria prejudicasse sua apresentação de Cristo e ele crucificado. Não cobiçavam autoridade ou altas posições. Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, era o tema do ensinamento deles. Se aqueles que ensinam a palavra de Deus hoje exaltassem mais a cruz de Cristo, seu ministério seria muito mais bem-sucedido. A morte de Cristo evidencia o amor de Deus por nós. É a nossa garantia de salvação. Remover a cruz do cristão seria como encobrir o sol. A cruz nos aproxima de Deus, reconciliando-nos com Ele. A luz do amor do Salvador brilha por meio da cruz, e quando o pecador olha para aquele que morreu para salvá-lo, ele pode se alegrar, pois os seus pecados são perdoados. Ajoelhado com a fé diante da cruz, ele chega ao lugar mais alto a ser alcançado. Não é de admirar que Paulo tenha exclamado: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 14.
é também nosso privilégio nos gloriarmos na cruz. Então, com a luz que flui do Calvário e brilha em nosso rosto, podemos sair para revelá-la àqueles que estão na escuridão. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.